Você tem 22 anos e ganha uma viagem com tudo pago para qualquer lugar do Brasil. Para onde que você iria? Talvez Fernando de Noronha, que é um lugarzinho lindo, mas muito caro. Então, já que você está ganhando a viagem, bora para Fernando de Noronha. E o que você faria lá? Provavelmente você ia fazer um mergulho, fazer uma trilha, passear, conhecer todos os lugares, talvez até fazer uma festinha animada com atores globais. Bem diferente do Charles Darwin, o Charlinhos, que foi para lá com essa mesma idade, 22 anos, e escreveu a Teoria das Espécies. O livro que respondeu o chamado Mistério dos Mistérios da Humanidade. Eu, com 22 anos, matava a aula da faculdade para poder jogar sinuca. Ele escreveu a Teoria das Espécies. O Darwin era um naturalista, que não é um cara que gosta de ficar pelado em praia, isso é naturista. O Darwin é um naturalista, que é um cara que estuda as ciências naturais. Você provavelmente tem essa imagem dele, mas ele não nasceu velho assim não, ele tinha 22 anos quando foi para Noronha. E além de Noronha, um fato legal é que ele também conheceu Salvador, Abrolhos, Rio de Janeiro, Cabo Frio, ele deu um rolezinho legal pela costa brasileira. Inclusive, esse roteiro que ele fez seria uma ótima ideia para um pacote turístico, a viagem de Darwin, com um guia biólogo e tal. Fica a ideia no ar aí, se você for de turismo, bota essa ideia para acontecer e eu sou o primeiro comprador. Mas o fato é que, além de conhecer nosso lindo Brasilzão, ele foi para um conjunto de ilhas chamadas Galápagos. Se você não sabe onde fica Galápagos, não tem problema, eu também não sabia quando comprei uma passagem para lá há alguns anos atrás, numa mega promoção. O arquipélago, que é um conjunto de ilhas, pertence ao Equador e fica ali no Pacífico, a uns 1000 quilômetros de distância do continente. Eu descobri tudo isso depois e lá é muito legal. O Darwin também achou muito legal. Uma das coisas famosas da ilha são as tartarugas. O nosso amigo Charlinhos adorou as tartarugas, né? Ele adorou até que ele comeu carne de tartaruga e até surfava em cima delas. Sim, acredite se quiser, eu vou ler na íntegra um relato dele que está nesse livro, Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo. Frequentemente eu subia em suas costas e então, quando eu dava algumas pancadas no seu casco, elas se erguiam e saíam caminhando. Mas descobri que era muito difícil manter meu equilíbrio. Que cena, né? Vamos lembrar que ele era um moleque de 22 anos. Charlinhos, o surfador de tartaruga. Mas tudo que eu falei até agora são meras curiosidades. O que interessa mesmo em toda essa história é um passarinho pequenininho chamado picanço. Quando passeava pela ilha, o Darwin reparou que haviam várias subespécies desse pássaro, o picanço, cada uma com um bico diferente, e cada bico parecia servir melhor para um tipo específico de coisa. Por exemplo, um era melhor para poder pegar inseto, o outro era melhor para poder pegar casca de árvore, o outro era mais resistente para quebrar nozes e por aí vai. Ele até fez esse desenho mostrando essas diferenças. E aí ele pensou o seguinte, essa ilha fica longe pra caramba do continente. Seria muita coincidência se várias espécies desse passarinho, cada um com uma pequena diferença, tivesse migrado para lá todas juntas. Isso não faria sentido. Só uma espécie migrar para lá já é uma coisa surpreendente, porque é muito longe do continente. Agora, várias é coincidência demais para ser coincidência. Logo, isso e outras coisas que ele já vinha estudando se viram de base para a teoria da seleção natural. Que é o quê? A teoria de que todos os seres vivos vieram de um ancestral comum e foram se modificando ao longo do tempo através de mutações genéticas. Ou seja, uma girafa tinha uma mutação, nascia com o pescoço um pouquinho mais alto, conseguia pegar uma comida mais alta e sobrevivia, enquanto as girafinhas de pescoço pequeno morriam. E é legal de notar que o Charlinho precisou ver isso num ambiente isolado, porque, como ele mesmo diz num outro livro dele, as mudanças elas são pequenas e elas chegam a levar séculos para poder acontecer, para poderem ficar perceptíveis. Então não dá para você ver acontecendo, né? Você tem que observar a coisa pronta. Não é como se tivesse uma girafa com um pescocinho, aí nasceu uma girafa mutante com um pescoço de 3 metros. Não era assim. Era aos pouquinhos, um pouquinho, 1 centímetro de cada vez. Fazendo um paralelo, a gente, nós humanos, passamos por várias evoluções e revoluções. E também não dava para ver isso em tempo real. Tipo quando a gente estava na era agrícola e a gente passou para a era industrial. Não é que do dia para a noite a cidade acordou transformada, toda industrializada. Era um processo, foi um processo. Levou muitos anos para acontecer. Não dava para você ver isso em vida. Não dava para ver isso em vida. Mas agora dá. Porque a gente chegou na 6ª Revolução Humana e ela está sendo tão rápido que a gente está conseguindo ver ela acontecer, quase como se a gente visse milhares de anos de evolução do passarinho de Galápagos acontecer na nossa frente. Esse é o Pequeno Aprendedor e nesse canal a gente vai aprender a empreender. Entender as revoluções é importante para qualquer pessoa empreendedora, mas na verdade esse vídeo serve para todo mundo. Vamos retomar a ideia aqui. Os animais são selecionados, o mais apto vence. Não necessariamente é o mais forte, é o mais apto que vence. O mesmo acontece com as empresas.
Não é a maior, nem a mais rica que vence, mas é a que souber se adaptar melhor. Isso sempre foi verdade, sempre foi assim. Mas daqui para frente, isso vai ficar mais forte ainda. Como é que a gente chegou até aqui? Bom, a gente passou por 5 revoluções. A cognitiva, que foi há 70 mil anos atrás, a gente aprendeu a contar história. A agrícola, 10 mil anos atrás, aprendemos a plantar. A científica, 500 anos atrás, desenvolvemos um método científico. A industrial, há 150 anos atrás, a gente passou a produzir em larga escala. A digital, há uns 50 anos atrás, em que a gente conectou o mundo inteiro entre si com a internet. E é óbvio que existem várias análises diferentes, esse lance de revolução, mas essa aí é a do Yuval Harari, que ele apresenta no Sapiens, e é que eu acho que é a mais didática, é a mais fácil de entender, ainda que tenha algumas controvérsias. Para mim, uma revolução é uma mudança de comportamento que impacta todas as áreas de todas as sociedades humanas. Pensa, a revolução agrícola mudou tudo, tudo. Antes, a gente era nômade, você não podia construir uma casa, fazer uma família, criar uma cidade, nada disso, você tinha que ficar correndo atrás da comida. Com a revolução agrícola mudou tudo. Então uma revolução é isso, é uma mudança que impacta a tudo e a todos da humanidade. Mesmo que você não queira participar, ela vai te afetar. E aqui vale um parêntese, alguém pode argumentar que as revoluções não chegaram para todo mundo. Ah, a Revolução Industrial não chegou para todas as cidades do interior, tem gente que vive aí de subsistência agrícola até os dias de hoje. Acontece que a pá que o sujeito usa para poder plantar, ele veio de uma fábrica. O regador de jardim veio de uma fábrica. A mesma coisa vale para o digital. A pessoa pode não estar inserida na cultura digital, mas as coisas com que ela interage já tiveram esse impacto da revolução digital. Beleza, mas aí você fala, e daí? Vou colocar um trecho do primeiro vídeo que eu fiz aqui nesse canal. Se você quiser, vai lá e assiste ele na íntegra. Gente, se você for reparar na tabela, você vai ver que a gente surgiu há 200 mil anos, demorou 130 mil anos para chegar até a primeira revolução. Depois, demorou um pouco menos, mas ainda assim foram 50, 60 mil anos para poder chegar na próxima. Aí depois já foram 10, 12 mil anos. Depois, 300 anos. Depois, 150 anos. Ou seja, o que aconteceu aí? O tempo entre uma revolução e outra foi diminuindo. Isso é o tal do crescimento exponencial. Então, pega o seu ábaco aí e faz a conta. O tempo entre as revoluções é cada vez menor por conta da exponencialidade. Uma mudança desse tamanho levava anos e anos para chegar em todo mundo. Era assim, agora não é mais. Pela primeira vez na história humana, a gente está conseguindo ver em tempo real uma revolução acontecer. Eu estou falando aqui da revolução da aprendizagem de máquinas, ou em bom inglês, Machine Learning, que nada mais é que uma inteligência artificial que vai aprendendo de acordo com as informações que ela coleta. É igual você fica numa rede social vendo vídeo de gente capotando, de gatinho bonitinho, uma hora a ferramenta entende que você adora ver vídeo de gente capotando e de gatinho bonitinho. Aí ela começa a colocar um monte de coisa na sua timeline de gente caindo e de gatinho bonitinho. A máquina aprendeu com base no que você mostrou para ela. E já está cheio de exemplo que mostra por que essa é a sexta revolução. O ChatGPT, que gera texto, já está cansado de saber. O DALL-E e o Midjourney, que gera imagens a partir do que você escreve para elas. O Eleven Labs, uma ferramenta que aprende a ler qualquer texto com a voz que você mandar. Inclusive pode ser a sua própria voz se você pagar $5 por mês. Como eu não paguei e a ferramenta ainda não está adaptada para o português, fica com essa voz estranha de gringo. Mas enfim, junto com essa existem milhares de outras ferramentas, inclusive que já existem há um tempão, tipo a busca do Google nas nossas fotos, que ela consegue localizar de quem que é cada cara, inclusive do seu animalzinho. E aí ela te fala, seleciona quais fotos são de cada pessoa. Acontece que agora a chavinha virou. Como eu disse, a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina não surgiu ontem. A novidade aqui é a quantidade de aplicações em diferentes áreas que estão surgindo a cada dia. É muito diferente de falar de metaverso, de clonagem, de drone. Todas essas tecnologias são pontuais. Você não consegue ver hoje os impactos dos drones na medicina, você não consegue ver o impacto do metaverso na agricultura, mas você já consegue ver o impacto da aprendizagem de máquina em todas as áreas. Não na sua potência máxima, claro, afinal a coisa ainda vai se desenvolver e continuar se desenvolvendo, mas você já consegue ver. Só o ChatGPT já é um exemplo disso. Qualquer pessoa pode chegar lá e digitar: me ensina a plantar uma floresta de eucaliptos. A ferramenta vai reunir as informações em formato de tutorial e vai te passar. E não necessariamente a resposta vai estar correta, porque a ferramenta ela não foi feita necessariamente para poder dar respostas corretas, para poder buscar respostas corretas, até porque
Algumas perguntas nem existem respostas corretas, tipo essa de como é que você vai plantar uma floresta de eucalipto. Tem várias respostas possíveis. O que a máquina vai fazer é analisar o banco de dados dela e gerar uma resposta que ela considera que vai ser útil, que vai ser mais provável de ser uma resposta correta, uma resposta interessante e útil. Muita gente tem medo disso, muita gente acha super legal. Mas o importante para você entender aqui é o que tudo isso representa. Representa uma revolução visível a olho nu. E é um sinal do que ainda vai vir. Porque se está parecendo rápido agora, acostuma, vai ficar bem mais rápido. Mas calma, respira, porque esse tema lhe dá uma certa ansiedade. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa nisso é filme de ficção, é série, é joguinho, por aí vai. E o que geralmente essas coisas mostram é todo o potencial negativo que essas mudanças podem trazer. É a máquina dominando o mundo, o robô batendo em cachorro, batendo em idoso, matando gente, uma bagunça. Mas tem todo o potencial positivo que as revoluções podem trazer e trazem. É só você pensar na Revolução Industrial, devia ter um monte de gente morrendo de medo de que a máquina ia acabar com os trabalhos interessantes e os móveis bonitos e agora vai ficar tudo industrializado. Sim, mas, por outro lado, você expandiu muito mais a produção. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Além disso, tem um monte de gente tentando prevenir que esses problemas venham a acontecer. Não sei se vai dar certo, mas pelo menos tem algumas pessoas olhando para isso. Não tem como a gente prever o que vai acontecer. E esse vídeo não é sobre revolução, é sobre evolução. Não tem mais espaço para conservadorismo, para querer evitar as mudanças. Não tem mais espaço para você querer voltar para o passado. Ah, como era bom quando homem era homem, mulher era mulher. Ah, como era bom quando não tinha dancinha de TikTok. Acabou esse papinho. Acabou. Mas se você está vendo esse vídeo, provavelmente você não é uma pessoa idiota que vive no passado. Você pensa no futuro, você pensa em evoluir. E principalmente para os negócios, o futuro é ter uma cultura de mudança na sua empresa, no seu negócio. É estar em constante evolução. O que é isso? Bom, para começar, é você aprender que o erro faz parte e ele vai ser mais comum do que o acerto. Isso é a primeira coisa. Abraça o erro, abraça o teste. Cria uma cultura em que todo mundo que trabalha com você entende que errar faz parte. Que errar é o que gera aprendizado. Pensa em quantos passarinhos do Darwin nasceram com o bico torto, para que um deles nascesse com um bico mais alongado e gerasse uma evolução específica. E eu estou falando de errar em ambiente controlado. Se você tem uma clínica de cirurgia, não é para poder sair errando, não. É para você errar em ambiente controlado. Na prática, vamos dizer que você tem um bar. A sua gerente fala que está com a ideia de colocar uma mesa em que as pessoas sentam no chão. Avalie a ideia com a mente aberta. Parece idiota? Parece. Mas qual que é o argumento dela para fazer isso? Por que ela está acreditando nessa ideia? Ah, as pessoas no Japão sentam no chão. Qual que é o risco de testar essa ideia? Alguém vai morrer se você testar essa ideia? Ah, o risco é ninguém gostar. Vai custar quanto testar isso? Nada. Então, ó, testa. Se der errado, anota o que você aprendeu com esse teste, quais outras ideias surgiram, abraça o erro como seu melhor amigo. Apoia a sua gerente e fala para ela assim, o que você aprendeu com isso? Né? Pergunta para ela o que ela aprendeu com isso. E se der certo, você testa de novo, vai expandindo a ideia, vai melhorando, vai ampliando, vai testando com mais mesa, vai testando outras ideias. Eu fiz um outro vídeo que fala um pouco mais sobre como você pode fazer esses testes. Eu vou deixar o link dele aqui. O que você tem que ter em mente é que mudar tem que virar uma coisa confortável. Para você, para todo mundo que trabalha com você, para quem compra com você, para seus parceiros, para todo mundo. Você pode ter o negócio mais tradicional do mundo, manter aquela receita da sua vovó de 300 anos atrás, mas o meio de pagamento pode mudar, o ar-condicionado do seu restaurante pode mudar, o seu posicionamento nas redes sociais pode mudar, pode evoluir. Nessa pesquisa que eu fiz sobre a evolução dos animais, me surgiu uma dúvida. Por que a maioria dos animais não se autofecunda? Pensando que as espécies estão sempre evoluindo, por que toda espécie, praticamente toda espécie, precisa ter um macho e uma fêmea? Era de se esperar que ia ser muito melhor não precisar ter dois seres para poder reproduzir. A espécie ia crescer muito mais rápido, e faria muito mais sentido, ia ser muito mais prático. Por que isso não acontece então? Por que tem sempre um macho e uma fêmea? Porque é o mix genético que garante a evolução. São os erros e as mudanças, as falhas e as adaptações. É você misturar dois seres totalmente diferentes e gerar um novo, que é ainda mais diferente. Por quê? Vamos dizer que o clima mudou, surgiu um novo predador, acabou a comida nos lugares baixos. Se alguma coisa acontecer e o ser continuar se reproduzindo sempre igual, ele vai ser extinto.
É a mesma coisa para as empresas. Se ela continuar fazendo o que ela faz e nada no mundo mudar, pode até ser que ela sobreviva, mas vai mudar e vai mudar muito. Então, ela precisa evoluir. Isso só acontece com os erros e as mudanças, com a adaptação. É claro que testar é difícil, a mudança dói, dá trabalho. É claro que você não pode mudar tudo do dia para a noite, porque até seu público, seus clientes vão estranhar. Mas você precisa estar em constante mudança. Você vai ter que achar um jeito de fazer isso. Pensa que cada mudança é como uma onda no mar. Você não vai conseguir parar ela. Se você tentar, você vai tomar um caldo. Só tem um jeito de você ganhar da onda, que é você aprender a surfar. Igual o nosso amigo Charlinho fazia com as tartarugas. Isso te conforta, tá todo mundo no mesmo mar. A diferença é que tem gente tentando parar a onda com um braço e tem gente que tá com uma prancha prontinha para surfar. Essa história continua, a gente se vê em breve.